Mãe desesperada chorava de fome com os filhos diante da vitrine de bolos quando o empresário viúvo decidiu agir. Manuela segurava o bebê faminto enquanto Sofia apontava para doces impossíveis. Henrique observava a cena que mudaria suas vidas para sempre naquele dia frio de inverno. Henrique não conseguiu dar nem mais um passo sem fazer alguma coisa e caminhou devagar na direção daquelas 3 pessoas que pareciam carregar o mundo nas costas, sentindo o coração bater mais forte a cada metro que se aproximava da vitrine iluminada. Manuela ainda não tinha percebido sua presença, ocupada demais, tentando secar as lágrimas com a manga do suéter, enquanto segurava o bebê Miguel contra o peito e observava Sofia apontar para os doces com uma tristeza que doía só de ver. O empresário parou a poucos passos delas, respirou fundo e pigarreou baixinho para não assustá-las. Quando Manuela virou o rosto e o viu ali parado, seus olhos vermelhos se arregalaram de susto e ela instintivamente puxou Sofia para mais perto, abraçando Miguel com mais força. "Desculpe incomodar", disse Henrique com voz suave, levantando as mãos em sinal de paz. "Eu vi vocês aqui e pensei se não gostariam de entrar na confeitaria para se aquecer um pouco. Está muito frio aqui fora." Manuela balançou a cabeça rapidamente, limpando o rosto com as costas da mão. "Não precisa, senhor. A gente já estava indo embora mesmo. Não queremos incomodar ninguém." Henrique olhou para Sofia, que o observava com curiosidade infantil. Depois, para o bebê que choramingava baixinho de fome e sentiu uma dor no peito que conhecia bem. "Por favor, não é incômodo nenhum. Eu estava mesmo indo tomar um café e detesto comer sozinho. Seria um favor se vocês me fizessem companhia." Manuela hesitou, mordendo o lábio inferior, enquanto olhava para a porta da confeitaria, depois para os filhos. O ronco audível do estômago de Sofia quebrou sua resistência. "Eu não tenho dinheiro para pagar nada, senhor", sussurrou ela, a voz embargada de vergonha. "Eu estou convidando", respondeu Henrique com firmeza. "Não é empréstimo, é um convite. Por favor." Manuela olhou nos olhos dele e viu apenas sinceridade, sem pena ou julgamento. Apenas uma bondade genuína que ela não via há muito tempo. Depois de alguns segundos eternos, ela assentiu com a cabeça. Henrique abriu a porta da confeitaria e o calor do ambiente os envolveu como um abraço, junto com o aroma de café e pão doce que fez Sofia suspirar de alívio. Eles se acomodaram numa mesa no canto, longe do movimento, e Henrique pediu chocolate quente para todos, pães de queijo, sanduíches e 2 pedaços do bolo de chocolate que Sofia havia admirado na vitrine. Quando a comida chegou, a menina olhou para a mãe pedindo permissão. "Pode comer, filha, e agradeça ao moço", disse Manuela, a voz ainda trêmula. "Obrigada, tio", disse Sofia, antes de dar a primeira garfada, com uma voracidade que denunciava que aquela era sua primeira refeição em muito tempo. Manuela começou a comer devagar, tentando manter a compostura, mas as mãos tremiam de fome e emoção. Henrique tomou um gole de seu café e decidiu quebrar o silêncio. "Qual é o seu nome?" "Manuela. Essa é a Sofia e esse é o Miguel", respondeu ela, indicando as crianças. "Eu sou Henrique, prazer em conhecê-los." Ele hesitou antes de fazer a próxima pergunta, mas precisava entender a situação. "Manuela, desculpe se estou sendo indiscreto, mas vocês estão passando por alguma dificuldade?" Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente e ela olhou para a bolsa grande que carregava, cheia das poucas roupas que possuíam. "Fomos despejados hoje de manhã", confessou ela num fio de voz. "Meu marido morreu há 6 meses num acidente e desde então tudo desmoronou. Eu fazia faxina, mas com o Miguel pequeno, as patroas não me aceitavam mais. O aluguel atrasou 3 meses e o proprietário nos colocou na rua." Henrique sentiu um baque no peito. Ele conhecia a dor da perda, pois havia perdido sua esposa Laura há 2 anos
e sabia como a vida podia desmoronar de uma hora para outra. Sinto muito pelo seu marido, disse ele com sinceridade. E para onde vocês vão agora? Manuela balançou a cabeça derrotada. Não temos ninguém. Tentei o abrigo municipal, mas está lotado. Eu estava andando sem rumo, esperando anoitecer para encontrar um lugar coberto onde pudéssemos descansar. A realidade crua daquelas palavras atingiu Henrique em cheio. Ele olhou para Sofia, que agora sorria pela primeira vez, lambendo o garfo sujo de chocolate, alheia ao fato de que não tinham onde dormir. Pensou em sua casa enorme e vazia, onde vivia sozinho com suas memórias, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Manuela, posso te fazer uma pergunta? Você trabalharia como doméstica se tivesse uma oportunidade? Ela o encarou confusa. Claro que sim, senhor. Eu sou muito caprichosa, sei cozinhar, limpar, lavar, faço qualquer coisa honesta. Henrique tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Eu moro sozinho numa casa grande desde que minha esposa faleceu. A casa está meio abandonada porque eu mal paro lá e não tenho tempo de cuidar de nada. Estou precisando de alguém para morar no local e cuidar de tudo. Manuela parou de dar comida ao bebê e o encarou, incrédula. O senhor está me oferecendo trabalho? Estou oferecendo trabalho e moradia, corrigiu Henrique. Você e seus filhos poderiam morar lá. Tem quartos suficientes e eu pagaria um salário justo. Seria uma solução para nós dois. O coração de Manuela disparou. A oferta parecia um milagre, mas o medo instintivo de ir para a casa de um desconhecido com 2 crianças a fez hesitar. Senhor Henrique, eu agradeço muito, mas eu não o conheço. Tenho 2 crianças pequenas. Não posso simplesmente ir para a casa de um estranho. Henrique compreendeu perfeitamente a preocupação dela e tirou a carteira do bolso, colocando seus documentos e cartão de visitas sobre a mesa. Você tem toda a razão em ter cuidado. Aqui estão meus documentos. Sou dono de uma construtora aqui na região. Pode pesquisar meu nome se quiser. Entendo sua desconfiança e a respeito. Manuela pegou o cartão com mãos trêmulas e leu o nome impresso. Ela olhou nos olhos dele e viu a mesma solidão que sentia. Uma tristeza honesta, sem malícia. Olhou pela janela, onde o dia já escurecia e o frio aumentava. Olhou para Sofia, agora satisfeita pela primeira vez em dias, e para Miguel, que finalmente havia parado de chorar. Não tinha escolha real. Eu aceito fazer um teste, disse ela, a voz embargada. Mas se eu me sentir desconfortável, vou embora com meus filhos. Henrique assentiu seriamente. É justo. Vamos então. Eles terminaram de comer e saíram da confeitaria. O carro de Henrique estava estacionado próximo, um sedã preto, elegante, mas discreto. Ele abriu a porta traseira para Manuela e as crianças, pegou a bolsa pesada das mãos dela e a colocou no porta-malas. O interior do carro era aquecido e confortável. Sofia se acomodou no banco macio e adormeceu quase imediatamente, exausta. Manuela ficou tensa durante todo o trajeto, segurando Miguel e observando pela janela enquanto deixavam o centro da cidade e entravam num bairro residencial nobre, com casas grandes e ruas arborizadas. O carro parou diante de um portão que se abriu automaticamente, revelando uma casa moderna de 2 andares, branca e imponente, mas que parecia fria e sem vida. Henrique estacionou na garagem espaçosa e desligou o motor. Chegamos, disse ele virando-se para trás. Manuela acordou Sofia com cuidado e saíram do carro. Ao ver a mansão, ela ficou intimidada pelo tamanho e elegância do lugar. Henrique percebeu seu desconforto e tentou tranquilizá-la. É grande, mas é só uma casa. Venha, vou mostrar onde vocês ficarão. Ele os conduziu pela entrada principal, acendendo as luzes da sala ampla e bem decorada, mas coberta por uma fina camada de poeira que denunciava o abandono.
Atravessaram a cozinha moderna e chegaram aos fundos da casa, onde havia um quarto espaçoso com 2 camas de solteiro e um berço de madeira que parecia estar guardado há anos. Este quarto tem banheiro próprio e vocês terão total privacidade, explicou Henrique. O berço era de um sobrinho que ficava aqui às vezes. Na verdade, aquele berço havia sido comprado por ele e Laura quando sonhavam ter filhos. Um sonho que nunca se realizou, mas ele preferiu não compartilhar essa dor. Manuela colocou Miguel no berço e viu Sofia se jogar numa das camas, suspirando de alívio ao sentir o colchão macio. Ela se virou para Henrique sem saber como expressar sua gratidão. Senhor Henrique, eu não sei como agradecer. O Senhor salvou nossas vidas hoje. Henrique encostou no batente da porta, sentindo pela primeira vez em 2 anos que a casa não estava completamente vazia. Havia vida ali agora, vozes de crianças, o movimento de uma família. Você não precisa agradecer agora, Manuela. Descansem. Tem toalhas limpas no banheiro e comida na geladeira. Amanhã conversamos sobre os detalhes do trabalho e acertamos tudo. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Manuela, eu só peço uma coisa. A partir de hoje, você e seus filhos nunca mais vão passar necessidade enquanto estiverem sob este teto. Esta casa agora também é o lar de vocês. Naquela noite, Manuela mal conseguiu dormir, ainda processando a reviravolta surreal que suas vidas haviam tomado. Acordou antes do amanhecer, como sempre fazia, e decidiu começar seu trabalho imediatamente. Deixou as crianças dormindo e foi para a cozinha, onde encontrou um cenário de abandono que confirmava as palavras de Henrique. Louça acumulada na pia, armários desorganizados, geladeira quase vazia. Ela arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Quando Henrique desceu para tomar café, 1 hora depois, o cheiro de café fresco o atingiu como uma memória distante de tempos melhores. Ele parou na entrada da cozinha, surpreso ao ver a transformação. A mesa estava posta, a pia brilhava limpa e Manuela estava de costas, organizando os armários. "Bom dia", disse ele, a voz ainda rouca de sono. Manuela se virou rapidamente, sorrindo tímida. "Bom dia, senhor Henrique. Fiz café da manhã. Espero que esteja do seu agrado." Ele se sentou à mesa, olhando para a refeição simples, mas caprichosamente preparada. Tomou um gole do café e fechou os olhos, saboreando não apenas a bebida, mas a sensação de ter alguém cuidando da casa novamente. "Está perfeito, Manuela. Há quanto tempo você está acordada?" "O suficiente para perceber que esta casa precisa de muito carinho", respondeu ela, ganhando confiança. "Se o senhor permitir, hoje pretendo organizar a despensa e dar uma limpeza geral na sala." Henrique a observou trabalhar enquanto tomava seu café. Havia uma competência silenciosa nela, uma força que impressionava. Ela não era apenas uma mulher em situação difícil, mas alguém determinada a reconstruir sua vida. "Faça o que achar necessário, Manuela. A casa é sua para cuidar agora." Nesse momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, descabelada e esfregando os olhos. "Mãe, o Miguel está chorando", anunciou ela. Manuela fez menção de correr para o quarto, mas Henrique, num impulso que nem ele mesmo entendeu completamente, se levantou. "Deixe que eu vou ver o que ele precisa. Termine seu café." Manuela ficou surpresa, vendo o patrão subir as escadas em direção ao quarto das crianças. Henrique entrou no cômodo e encontrou o bebê em pé no berço, choramingando baixinho. Ele hesitou por um momento, pois fazia anos que não segurava uma criança, mas então estendeu os braços. Miguel, sentindo o toque firme e seguro, parou de chorar imediatamente e encarou Henrique com grandes olhos curiosos, agarrando a gola da camisa dele com suas mãozinhas gordinhas. Henrique sentiu uma onda de emoção tão intensa que seus joelhos quase fraquejaram.
O cheiro de talco infantil, o peso quente daquela vida pequena em seus braços, tudo isso despertou sentimentos que ele havia enterrado junto com Laura. Desceu as escadas com Miguel no colo, que agora sorria e balbuciava contente. Ao entrar na cozinha, Manuela e Sofia olharam para ele com admiração. Ele gostou muito do senhor, disse Manuela sorrindo. Miguel nunca vai no colo de estranhos assim tão facilmente. Henrique se sentou com o bebê no colo, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina natural e confortável. Manuela trabalhava incansavelmente, transformando cada canto da mansão. As capas que cobriam os móveis foram removidas, as janelas abertas para deixar o sol entrar, e o cheiro de abandono foi substituído pelo aroma de comida caseira e limpeza. A casa começou a respirar vida novamente. Henrique, que antes ficava no escritório até tarde para evitar a solidão da casa vazia, agora se pegava ansioso para chegar em casa. Queria saber que história confusa Sofia tinha inventado durante o dia, que prato especial Manuela havia preparado, ou simplesmente ouvir o som de vozes e risos ecoando pelos corredores. Uma sexta-feira à noite, 2 semanas depois da chegada da família, Henrique chegou em casa carregando várias sacolas de compras. Encontrou Manuela na sala, dobrando roupas recém-lavadas, enquanto as crianças assistiam desenhos animados na televisão grande. "Trouxe algumas coisas para vocês", disse ele, colocando as sacolas no sofá. Manuela abriu uma delas e viu roupas novas para Sofia e Miguel, casacos de inverno, sapatos novos e até um vestido elegante para ela. "Senhor Henrique, isso é demais! Nós já recebemos tanto do Senhor", começou ela com os olhos marejados de emoção. "Não é caridade, Manuela", disse ele firmemente, sentando-se na poltrona e afrouxando a gravata após o longo dia de trabalho. "É cuidado. Sofia precisa de roupas adequadas para o frio e você merece se sentir bonita." A palavra bonita ficou suspensa no ar entre eles, carregada de um significado que ambos sentiram, mas não ousaram verbalizar. Manuela corou intensamente e baixou os olhos para o vestido azul marinho que ele havia escolhido, elegante e discreto, exatamente do seu estilo. "Muito obrigada", sussurrou ela, tocando o tecido macio. Sofia correu para abraçar as pernas de Henrique, interrompendo o momento tenso. "Obrigada, tio Henrique. Olha só, tem luzes no meu tênis novo", gritou a menina pulando de alegria. Henrique riu genuinamente, um som que ele não ouvia sair da própria garganta há muito tempo. Manuela observou aquela cena, o homem elegante de terno caro brincando no chão da sala com sua filha, e sentiu algo perigoso crescer em seu peito. Não era apenas gratidão ou alívio financeiro, mas algo muito mais profundo e assustador. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Manuela foi até o escritório onde Henrique lia alguns relatórios da empresa. Ela bateu delicadamente na porta entreaberta. "Com licença, senhor Henrique, posso recolher sua xícara de café?" Henrique baixou os papéis e a observou parada na entrada. Ela vestia o vestido novo que ele havia comprado, tinha soltado o cabelo que agora caía em ondas suaves sobre os ombros e estava simplesmente linda. "O vestido ficou perfeito em você", disse ele, a voz saindo um pouco mais grave que o normal. Manuela alisou nervosamente o tecido da saia, sentindo as bochechas esquentarem. "Eu vim agradecer novamente por tudo e também para contar uma coisa. O Miguel falou uma palavra nova hoje." Henrique se interessou imediatamente. "Que palavra foi?" "Papa", disse ela baixinho. Ele estava brincando no berço quando ouviu o barulho do seu carro chegando. Olhou para a porta e falou, "Papa", bem clarinho. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoção. Henrique se levantou lentamente e caminhou até ela, parando a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que Manuela sentisse o calor que emanava dele.
Manuela, eu sei que nossa situação é complicada e que talvez seja muito cedo para falar sobre isso, mas preciso ser honesto com você. Desde que vocês chegaram aqui, esta casa deixou de ser apenas um lugar onde eu durmo. Vocês trouxeram luz para uma escuridão que eu achava que seria eterna. Ele hesitou por um momento, depois estendeu a mão e tocou delicadamente o braço dela. O toque foi elétrico, fazendo Manuela estremecer, mas ela não se afastou. Eu também me sinto diferente aqui, confessou ela, olhando diretamente nos olhos dele. Não é só pela segurança ou pela casa bonita. É pelo jeito como o Senhor trata meus filhos, como nos faz sentir parte de uma família de verdade. O momento foi interrompido pelo som do telefone tocando na mesa do escritório. Henrique suspirou, claramente frustrado pela interrupção, e atendeu. Alô, Henrique Vasconcelos. Sua expressão mudou rapidamente de suave para preocupada. Como assim? Quando isso aconteceu? Está bem, eu vou até aí agora mesmo. Ele desligou o telefone e olhou para Manuela com uma expressão tensa. Aconteceu alguma coisa na obra principal da empresa. Um problema com a fundação que pode comprometer todo o projeto. Preciso ir resolver isso agora, mesmo sendo noite. Manuela sentiu uma pontada de preocupação. Vai ficar tudo bem? Vai sim, é só um contratempo, mas precisa ser resolvido hoje para não atrasar a entrega. Você não se incomoda de ficar sozinha com as crianças? Claro que não, elas estão dormindo. Vá tranquilo, eu cuido de tudo aqui. Henrique pegou o paletó e as chaves do carro, mas antes de sair, voltou até onde Manuela estava parada. Quando eu voltar, precisamos conversar sobre algumas coisas importantes, disse ele, olhando profundamente nos olhos dela. Sobre nós, sobre o futuro, sobre o que estamos construindo aqui. Manuela assentiu, o coração acelerado. Eu vou estar esperando. Henrique saiu apressado, deixando Manuela sozinha na casa grande. Ela caminhou pelos cômodos, observando como tudo havia mudado desde sua chegada. A sala não tinha mais aquele ar de museu, a cozinha cheirava a lar e os corredores ecoavam memórias felizes das últimas semanas. Verificou se as crianças estavam bem, ajeitou os cobertores sobre elas e voltou para a sala, onde se sentou no sofá para esperar Henrique retornar. Eram quase 11 da noite, quando ela ouviu o som do carro na garagem. Henrique entrou pela cozinha, parecendo cansado, mas aliviado. Conseguiu resolver tudo? Perguntou Manuela, que havia permanecido acordada esperando por ele. Consegui. Foi um problema sério, mas encontramos uma solução. Desculpe ter demorado tanto. Ele se sentou ao lado dela no sofá, mais próximo do que seria apropriado entre patrão e empregada, mas nenhum dos dois se importou com as convenções naquele momento. Manuela, enquanto eu estava dirigindo para a obra e depois voltando para casa, não consegui parar de pensar em você, nas crianças, em como minha vida mudou completamente nestas 2 semanas. Ela o observou, vendo a sinceridade estampada em seus olhos cansados. A minha vida também mudou. Pela primeira vez em meses, eu não tenho medo do amanhã. Henrique pegou delicadamente a mão dela entre as suas. Eu não quero que você se sinta pressionada ou confusa sobre nossa situação. Sei que sou seu patrão. Sei que você passou por momentos muito difíceis recentemente, mas não consigo fingir que o que sinto por você é apenas gratidão ou compaixão. Manuela sentiu o coração disparar no peito. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você, Manuela, por sua força, por sua dedicação aos filhos, pela forma como trouxe vida de volta para esta casa morta. Estou dizendo que quando olho para Sofia e Miguel, vejo a família que sempre sonhei ter e que achei que nunca seria possível depois que perdi Laura. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Manuela. Senhor Henrique, Henrique, corrigiu ele suavemente. Apenas Henrique, sem formalidades entre nós, não mais.
Henrique, repetiu ela, testando o nome nos lábios. Eu também sinto algo muito forte por você, mas tenho medo. Medo de estar confundindo gratidão com amor. Medo de estragar o que construímos. Medo de que isso seja apenas um sonho que vai acabar. Henrique apertou a mão dela com mais firmeza. Então vamos devagar. Não precisa ter pressa. Só precisa saber que meus sentimentos são verdadeiros e que, independentemente do que acontecer entre nós, você e suas crianças sempre terão um lar aqui. Manuela olhou para aquele homem que havia aparecido em sua vida como um anjo quando ela mais precisava, que havia dado dignidade de volta para ela e seus filhos, que agora oferecia não apenas segurança, mas amor verdadeiro. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, disse ela honestamente. Meu coração ainda está curando da perda do meu marido e preciso ter certeza de que o que sinto é real. Eu entendo perfeitamente, respondeu Henrique. Também estou aprendendo a amar novamente depois de Laura. Podemos descobrir isso juntos, no nosso tempo. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por alguns minutos, as mãos entrelaçadas, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o futuro que poderia estar se desenhando à frente. Finalmente, Manuela se levantou. Acho melhor eu ir dormir. Amanhã é sábado e quero fazer uma limpeza completa na biblioteca. Henrique também se levantou, mas antes que ela se afastasse completamente, a puxou delicadamente para um abraço. Foi um abraço casto, respeitoso, mas cheio de promessas não ditas. Manuela se permitiu relaxar nos braços dele por alguns segundos, sentindo a segurança e o carinho que emanavam daquele homem. Quando se separaram, ela olhou nos olhos dele e viu ali um futuro possível, uma chance de recomeçar não apenas como sobrevivente, mas como mulher amada. Boa noite, Henrique, disse ela. E pela primeira vez em meses, sua voz carregava esperança real. Boa noite, Manuela. Durma bem. Ela caminhou em direção ao seu quarto, mas antes de desaparecer pelo corredor, se virou uma última vez. Henrique, sim? Obrigada por me fazer sentir que mereço ser feliz novamente. Henrique sorriu, sentindo o coração aquecer. Obrigado você por me lembrar de como é bom ter uma família. Manuela entrou em seu quarto e encontrou as duas crianças dormindo profundamente. Sofia, abraçada ao ursinho novo que Henrique havia comprado, e Miguel chupando o dedinho no berço. Ela se deitou na cama, mas o sono demorou a vir. Sua mente estava cheia de possibilidades, de medos, de esperanças. Pela primeira vez desde a morte do marido, ela conseguia imaginar um futuro que não fosse apenas sobre sobrevivência, mas sobre amor, família e felicidade verdadeira. No andar de cima, Henrique também teve dificuldade para adormecer. Olhou para a foto de Laura na mesa de cabeceira e sussurrou: Acho que você aprovaria ela, meu amor. Acho que você ficaria feliz em saber que encontrei uma razão para voltar a viver. Na manhã seguinte, Manuela acordou com o som de vozes vindas da cozinha. Vestiu-se rapidamente e foi investigar, encontrando Henrique preparando panquecas enquanto Sofia o ajudava medindo os ingredientes e Miguel, no cadeirão alto, batia palmas e ria. Bom dia, disse ela, surpresa com a cena doméstica. Bom dia, mamãe, gritou Sofia. O tio Henrique está fazendo panquecas igual às do desenho. Pensei em dar uma folga para a cozinheira oficial da casa hoje, disse Henrique sorrindo. Além disso, queria mostrar minhas habilidades culinárias para impressionar vocês. Manuela riu, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há muito tempo. E está impressionando, sim. Posso ajudar? Pode fazer o suco de laranja. As frutas estão na geladeira. Eles trabalharam juntos na cozinha, uma dança sincronizada de movimentos que parecia natural, como se fizessem isso há anos. Sofia tagarelava alegremente, contando histórias inventadas sobre princesas que moravam em castelos como aquele.
enquanto Miguel observava tudo com seus olhos grandes e curiosos. Durante o café da manhã, Henrique fez um anúncio. Hoje é sábado e está um dia lindo. Que tal levarmos as crianças ao parque? Sofia pode brincar no playground e Miguel pode tomar um ar fresco. Sofia pulou na cadeira de empolgação. Sério, tio Henrique? Posso brincar no escorregador grande? Pode brincar em tudo o que quiser, princesa. Manuela observou a interação entre eles, o coração cheio de ternura. Ver Henrique tratando seus filhos com tanto carinho confirmava que seus sentimentos por ele eram baseados em algo muito mais sólido que gratidão. Passaram a manhã no parque, Henrique empurrando Sofia no balanço enquanto Manuela caminhava com Miguel no carrinho. Outras famílias os observavam e Manuela percebeu que deviam parecer um casal normal, passeando com os filhos no fim de semana. A ideia não a incomodou. Pelo contrário, despertou uma sensação de completude que ela não sabia que estava faltando. No caminho de volta para casa, Sofia adormeceu no banco de trás do carro, cansada de tanto brincar. Miguel também cochilava no bebê conforto. Eles se divertiram muito, comentou Manuela. Fazia tempo que não via a Sofia tão feliz. E eu fazia tempo que não me sentia tão completo, respondeu Henrique, olhando pelo retrovisor para as crianças dormindo. Sabe, Manuela, eu estava pensando, que tal jantarmos fora hoje à noite? Só nós dois. Podemos pedir para minha vizinha, Dona Carmen, ficar com as crianças por algumas horas. Manuela sentiu o estômago dar uma cambalhota. Um encontro? Um jantar entre duas pessoas que estão descobrindo o que sentem uma pela outra, corrigiu ele delicadamente. Sem pressão, apenas uma oportunidade de conversarmos sem interrupções. Ela hesitou por um momento, depois assentiu. Eu gostaria disso. Naquela noite, Manuela vestiu o vestido azul que Henrique havia comprado para ela, penteou os cabelos com cuidado e se maquiou levemente. Quando desceu para a sala, encontrou Henrique esperando, elegante em seu terno escuro, segurando um pequeno buquê de flores. Você está linda, disse ele, oferecendo as flores. Obrigada, respondeu ela corada. Você também está muito bonito. Dona Carmen, uma senhora simpática de 60 anos, chegou pontualmente para cuidar das crianças. Sofia já a conhecia das vezes que brincava no jardim e ficou feliz com a companhia. O restaurante que Henrique escolheu era elegante, mas acolhedor, com luzes suaves e música ambiente discreta. Eles se sentaram numa mesa reservada, longe do movimento, onde poderiam conversar com privacidade. Obrigada por esta noite, disse Manuela depois que fizeram os pedidos. Faz muito tempo que não me sinto como uma mulher, sabe? Nos últimos meses, eu era só mãe, só sobrevivente. Hoje eu me sinto bonita, desejada. Você é bonita, afirmou Henrique, por dentro e por fora. E quero que saiba que meu interesse por você não tem nada a ver com pena ou caridade. Você me conquistou com sua força, sua dedicação, sua forma de ver a vida, mesmo depois de tudo que passou. Durante o jantar, eles conversaram sobre seus sonhos, seus medos, suas expectativas para o futuro. Manuela contou sobre sua infância humilde, sobre como conheceu o primeiro marido ainda adolescente, sobre os planos que tinham juntos antes do acidente. Henrique falou sobre a construção de sua empresa, sobre seu casamento com Laura, sobre como se perdeu depois que ela morreu. Eu achei que nunca mais conseguiria amar alguém, confessou ele. Pensava que meu coração havia morrido junto com Laura. Mas então vocês apareceram na minha vida e me mostraram que ainda havia espaço para o amor, para a família, para a felicidade. Eu também achava que meu tempo de ser feliz tinha acabado, respondeu Manuela. Que meu papel agora era apenas cuidar dos meus filhos e sobreviver. Você me mostrou que eu ainda posso sonhar, que ainda posso ser amada. Henrique estendeu a mão sobre a mesa e entrelaçou os dedos com os dela. Manuela, eu sei que é cedo,
Sei que precisamos de tempo, mas quero que saiba que meus sentimentos são sérios. Não estou brincando com você, nem com seus filhos. Quando olho para o futuro, vejo vocês três nele. Manuela sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Eu também vejo você no meu futuro, Henrique. Pela primeira vez em meses, consigo imaginar dias felizes pela frente. Eles voltaram para casa de mãos dadas, um silêncio confortável entre eles. Dona Carmen relatou que as crianças se comportaram perfeitamente e que Sofia havia perguntado várias vezes quando os papais voltariam. Depois que a vizinha foi embora, Henrique e Manuela ficaram sozinhos na sala. A tensão entre eles era palpável, uma mistura de desejo contido e ternura genuína. Manuela, disse Henrique, aproximando-se devagar. Posso te beijar? Ela assentiu, o coração batendo forte no peito. O beijo foi suave, respeitoso, mas cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam emocionados. Isso muda tudo, sussurrou ela. Muda para melhor, respondeu ele acariciando delicadamente o rosto dela. Agora não somos mais apenas patrão e empregada. Somos um homem e uma mulher que se encontraram quando mais precisavam e que estão construindo algo bonito juntos. Manuela encostou a testa na dele. Eu te amo, Henrique. Ainda me assusta admitir isso, mas é verdade. Eu também te amo, Manuela, e amo seus filhos como se fossem meus. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais intensidade, selando uma promessa de futuro que ambos estavam prontos para construir. Quando finalmente se separaram, Henrique segurou o rosto dela entre as mãos. Manuela, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer, mas quero que você pense bem antes de responder. Manuela sentiu o coração acelerar diante da seriedade no tom de voz dele. Mas antes que Henrique pudesse continuar, o som de choro ecoou pelo corredor. Era Miguel, que havia acordado assustado. Os dois se separaram imediatamente e Manuela correu para o quarto das crianças. O bebê estava em pé no berço, as bochechas molhadas de lágrimas, estendendo os bracinhos para ela. Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui, sussurrou ela, pegando-o no colo e embalando-o suavemente. Henrique apareceu na porta do quarto, observando a cena com ternura. Ele está bem? Acho que teve um pesadelo. Vai passar. Ela se sentou na cadeira de balanço que havia no canto do quarto, ninando Miguel contra o peito. Henrique entrou devagar e se ajoelhou ao lado da cadeira, acariciando a cabecinha loira do bebê. Ei, campeão, não precisa ter medo. Papai está aqui também. A palavra escapou naturalmente de seus lábios e os três congelaram por um instante. Miguel parou de choramingar e olhou para Henrique com seus olhos grandes, depois estendeu os bracinhos para ele. Henrique o pegou no colo, surpreso e emocionado, enquanto o bebê se aconchegava contra seu peito e fechava os olhinhos novamente. Ele te chamou de papai, disse Manuela, a voz embargada, e você não corrigiu. Porque não quis corrigir, respondeu Henrique, olhando para o bebê em seus braços. Porque é isso que eu quero ser para ele, para Sofia, para vocês, uma família de verdade. Manuela se levantou e tocou o rosto de Henrique, vendo as lágrimas que ele não conseguia esconder. Então essa era a pergunta que você ia me fazer lá embaixo? Henrique assentiu. Eu quero adotar o Miguel e a Sofia. Quero dar a eles o meu nome, a minha proteção legal, o meu futuro. Quero ser o pai deles de verdade, não apenas o tio Henrique ou o namorado da mãe. E quero me casar com você, Manuela. Quero que sejamos uma família completa, no papel e no coração. As pernas de Manuela fraquejaram e ela precisou se apoiar no encosto da cadeira. De todas as coisas que imaginou ouvir, aquela era a mais impactante, a mais definitiva. Adotar seus filhos significava um compromisso eterno, algo que ia muito além de um romance passageiro. Henrique, você tem certeza do que está dizendo? Eles não são seus filhos de sangue, trazem bagagens, traumas.
Henrique a interrompeu suavemente, com Miguel dormindo em seus braços. Eu sei de tudo isso. E é exatamente por isso que quero fazer as coisas direito. Não quero substituir o pai biológico deles. Quero honrar a memória dele, cuidando dos tesouros que ele deixou. Eu vejo a Sofia e não vejo apenas uma criança adorável. Vejo minha filha. Vejo o Miguel e sinto que ele nasceu para estar nos meus braços. E vejo você, Manuela, e sei que não existe outra mulher no mundo com quem eu queira dividir a responsabilidade de criar essas vidas. As lágrimas desceram livremente pelo rosto de Manuela agora, lágrimas de um alívio tão profundo que doía. Sim, ela conseguiu dizer entre soluços. Sim, eu aceito tudo. Eles já amam você como um pai, Henrique. Você salvou a vida deles de tantas formas. Ele se aproximou e a beijou suavemente, com Miguel dormindo entre eles, selando aquele momento que mudaria suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, a notícia do noivado e dos planos de adoção trouxe uma nova energia para a casa. Sofia ficou extasiada quando soube que Henrique seria seu novo papai de verdade e passou horas desenhando vestidos de noiva para a mãe. Henrique insistiu em fazer as coisas da maneira certa e levou Manuela para escolher um anel de noivado numa joalheria elegante do centro. Ela ficou intimidada pelos preços exorbitantes, mas ele não aceitou objeções. Você merece o melhor, Manuela. Deixe-me te dar isso. Escolheram um anel delicado de ouro branco com um diamante discreto, mas brilhante, que ficou perfeito no dedo dela. Quando saíram da joalheria de mãos dadas, Manuela se sentiu pela primeira vez como uma mulher verdadeiramente amada e valorizada. Mas nem tudo eram flores. Uma semana depois do noivado, enquanto Henrique estava no trabalho, a campainha da casa tocou. Manuela atendeu e encontrou uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, com roupas caras e uma expressão de superioridade no rosto. Posso ajudar? Perguntou Manuela educadamente. Você deve ser a nova empregada, disse a mulher, entrando sem ser convidada. Preciso falar com o Henrique. Onde ele está? O senhor Henrique está trabalhando. Posso saber quem é a senhora? A mulher a encarou de cima a baixo com um sorriso desdenhoso. Sou Verônica, cunhada de Henrique. Era casada com o irmão dele, que faleceu há 5 anos. E você é? Sou Manuela, a noiva dele. O rosto de Verônica mudou completamente, passando de desdenhoso para chocado. Noiva? Henrique está noivo? De você? A forma como disse aquilo deixou claro o preconceito e a incredulidade. Manuela sentiu a raiva subir, mas manteve a compostura. Sim, estamos noivos há 1 semana. Ele não comentou com a senhora? Ele não comenta nada comigo há meses, respondeu Verônica, recuperando-se do choque inicial. Mas isso é ridículo. Uma empregada? Henrique enlouqueceu completamente. Você obviamente está se aproveitando da vulnerabilidade dele. A senhora não me conhece e não tem direito de fazer esse tipo de acusação, disse Manuela, mantendo a voz firme apesar da mágoa. Eu amo Henrique e ele me ama. Nossa relação não é da sua conta. Claro que é da minha conta, retrucou Verônica. Henrique é família e não vou ficar parada vendo uma oportunista destruir a memória da minha cunhada Laura e roubar a fortuna que ele construiu. Nesse momento, Sofia apareceu na sala, segurando seu ursinho e olhando curiosa para a visitante. Verônica a observou com desdém. E tem filhos? Meu Deus, Henrique realmente perdeu o juízo. Você armou a situação perfeita, não é? Mulher pobre com crianças, ele se compadece e pronto, acesso garantido ao dinheiro dele. Chega, disse Manuela, levantando a voz pela primeira vez. A senhora vai sair da minha casa agora mesmo. Não vou permitir que fale assim na frente da minha filha. Verônica saiu batendo a porta, deixando Manuela tremendo de raiva e mágoa. Sofia se aproximou e abraçou as pernas da mãe. Mãe, por que aquela moça foi má com você?
Manuela se ajoelhou e abraçou a filha, tentando controlar as lágrimas. Às vezes, as pessoas são más porque não entendem o amor verdadeiro, minha filha. Mas não se preocupe, está tudo bem. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, encontrou Manuela quieta e distante, mexendo distraidamente na comida no prato. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, preocupado. Manuela respirou fundo e decidiu ser honesta. Sua cunhada Verônica esteve aqui hoje. Ela disse coisas muito duras sobre mim, sobre nós. O rosto de Henrique se fechou imediatamente. O que ela disse? Manuela contou tudo, cada palavra cruel, cada acusação. Henrique ficou visivelmente furioso, socando a mesa com força. Ela não tinha direito de vir aqui e falar assim com você. Vou resolver isso agora mesmo. Ele pegou o telefone e discou o número de Verônica. A conversa foi tensa e acalorada, com Henrique deixando muito claro que ela havia ultrapassado todos os limites. Você nunca mais vai desrespeitar Manuela dessa forma, entendeu? Ela é a mulher que eu amo e vai ser minha esposa. Se você não consegue aceitar isso, então não precisa mais fazer parte da minha vida. Ele desligou o telefone com força e voltou para junto de Manuela, que havia testemunhado tudo com os olhos arregalados. Henrique, você não precisava brigar com sua família por minha causa. Você é minha família agora, disse ele com firmeza, pegando as mãos dela entre as suas. Você, Sofia e Miguel. E eu não vou permitir que ninguém, absolutamente ninguém, trate vocês com desrespeito. Os meses seguintes trouxeram novos desafios. A empresa de Henrique passou por um período difícil quando um contrato importante foi cancelado de última hora e o fluxo de caixa apertou. Henrique começou a chegar em casa mais tenso, preocupado, mas Manuela se mostrou a parceira que ele precisava. Se a situação apertar, eu posso voltar a fazer faxina em outras casas, trabalhar meio período fora, ofereceu ela numa noite em que ele estava especialmente preocupado. Não tenho vergonha de trabalhar, nunca tive. Eu não quero que você volte a passar por nada do que passou, respondeu Henrique. Não quero ver você se matando de trabalho. Não é se matar, é viver. Eu sei fazer isso. E agora, eu não vou estar sozinha. Vou ter você comigo. Aprendi a sobreviver com quase nada. Viver com pouco, mas com amor, para mim, é lucro. Com o apoio emocional de Manuela, Henrique conseguiu reorganizar a empresa. Renegociou dívidas, cortou gastos supérfluos e focou em contratos menores, porém mais estáveis. Não recuperou o mesmo nível de lucro de antes imediatamente, mas estabilizou o suficiente para manter a casa e os compromissos principais. Durante esse período de crise financeira, Manuela decidiu tomar uma atitude que surpreendeu Henrique. Ela começou a fazer bolos e salgados em casa e vender para os vizinhos. No começo, Henrique ficou constrangido, achando que as pessoas iriam pensar que ele não estava conseguindo sustentar a família. Mas Manuela foi firme. Henrique, eu tenho talento para cozinhar e não vou desperdiçar isso. Não é sobre você não conseguir nos sustentar. É sobre mim querer contribuir, querer ser útil, querer construir algo junto com você. E os bolos de Manuela fizeram tanto sucesso que em poucas semanas ela já tinha uma lista de encomendas que mal conseguia atender. O dinheiro extra ajudou a aliviar a pressão financeira e, mais importante, deu a Manuela uma sensação de propósito e independência que ela não tinha desde antes de ficar viúva. Uma tarde, chegou um e-mail no celular de Henrique. Era de um investidor importante que havia ouvido falar da honestidade dele durante a crise e queria propor uma parceria. A reunião foi marcada para a semana seguinte. Henrique estava nervoso no dia da reunião. Vestiu seu melhor terno, revisou a apresentação várias vezes, mas ainda assim sentia que faltava algo. Manuela percebeu a tensão dele durante o café da manhã. Você vai se sair muito bem, disse ela, ajeitando a gravata dele. Esse investidor teve sorte de encontrar alguém tão íntegro quanto você.
Mostre a ele o homem que eu conheço. O homem que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. A reunião foi um sucesso. O investidor, um empresário de 60 anos chamado Alfredo, ficou impressionado não apenas com os números e projetos de Henrique, mas com sua honestidade ao falar sobre as dificuldades recentes. A maioria dos empresários tenta esconder os problemas, disse Alfredo. Você foi transparente, mostrou como resolveu cada desafio. Isso vale mais do que qualquer balanço bonito. A parceria foi fechada com um investimento significativo que permitiu a Henrique expandir a empresa de forma sustentável. Quando ele chegou em casa naquela noite com a notícia, encontrou Manuela na cozinha terminando uma fornada de bolos. Ele a pegou pela cintura e a girou no ar, rindo como não ria há meses. Consegui, Manuela! O investimento saiu! A empresa está salva! Ela gritou de alegria e o beijou, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Sofia e Miguel vieram correndo para ver o que estava acontecendo e acabaram sendo puxados para o abraço coletivo. 3 meses depois, a reconciliação com Verônica aconteceu de forma inesperada. Ela apareceu na porta da casa numa tarde chuvosa, com uma expressão muito diferente da última vez. "Posso entrar?" perguntou ela com voz humilde. Manuela hesitou, mas acabou concordando. "Vim pedir desculpas", começou Verônica, olhando para as próprias mãos. "Pelo que disse da última vez. Fui cruel e injusta com você. O que a fez mudar de ideia? Henrique me ligou alguns dias depois da nossa discussão. Ele não gritou, não brigou, apenas conversou comigo. Contou sua história, contou como vocês se conheceram, como você mudou a vida dele. E eu percebi que estava sendo egoísta e projetando minhas próprias frustrações em você." Verônica respirou fundo antes de continuar. "Quando meu marido morreu, eu me agarrei a Henrique e Laura como se fossem minha única família. Depois que Laura faleceu, Henrique era tudo que me restava daquele tempo. Ver ele seguindo em frente, construindo uma nova família, me fez sentir que estava sendo deixada para trás. Mas isso não justifica o que eu fiz." "Eu entendo", disse Manuela, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. "Também sei o que é perder alguém e se sentir perdida depois disso." "Você ama mesmo o Henrique, não é?" perguntou Verônica, olhando nos olhos dela. "Amo com todo o meu coração e vou passar o resto da minha vida fazendo ele feliz." Verônica assentiu, os olhos marejados. "Então eu gostaria de pedir seu perdão e, se você permitir, gostaria de fazer parte da família de vocês. Não como alguém que questiona sua união, mas como alguém que apoia e celebra o amor de vocês." As duas mulheres se abraçaram, curando feridas e abrindo caminho para um futuro mais harmonioso. O casamento foi marcado para a primavera seguinte. Henrique fez questão de que tudo fosse perfeito, mas respeitando o gosto simples de Manuela. A cerimônia seria no jardim da casa, decorado com flores brancas e arranjos elegantes, mas discretos. Apenas 20 pessoas estavam convidadas, amigos próximos de Henrique, Verônica e alguns vizinhos que haviam se tornado queridos para Manuela. No dia do casamento, Manuela acordou com o sol entrando pela janela do quarto. Sofia já estava acordada, pulando na cama de empolgação. "Hoje é o dia, mamãe. Hoje você vai casar com o papai Henrique." O coração de Manuela se encheu de alegria ao ouvir a filha chamá-lo de papai tão naturalmente. Verônica chegou cedo para ajudar Manuela a se arrumar. As duas haviam desenvolvido uma amizade genuína nos últimos meses, baseada em respeito mútuo e amor compartilhado por Henrique. Quando chegou a hora, Manuela desceu as escadas segurando um buquê de rosas brancas, com Sofia à frente, jogando pétalas no chão. Henrique a esperava no altar improvisado, vestindo um terno cinza claro, e quando a viu descendo em direção a ele, seus olhos se encheram de lágrimas.
Ela estava radiante, mais bonita do que nunca, sorrindo com uma felicidade genuína que iluminava todo o jardim. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz amigo de Henrique. Quando chegou a hora dos votos, Henrique segurou as mãos de Manuela e começou a falar, a voz embargada de emoção. Manuela, quando te vi pela primeira vez naquela calçada, com seus filhos, desesperada, mas ainda assim forte, eu não sabia que estava olhando para a mulher que mudaria minha vida completamente. Você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível amar novamente, que é possível construir uma família mesmo quando tudo parece perdido. Prometo te amar, respeitar e cuidar de você e de nossos filhos todos os dias da minha vida. Manuela estava chorando quando chegou sua vez de falar. Henrique, você apareceu na minha vida quando eu mais precisava, não apenas com ajuda material, mas com amor verdadeiro. Você me devolveu minha dignidade, me fez sentir que eu merecia ser feliz, me mostrou que ainda havia esperança. Prometo te amar com toda a força do meu coração, ser sua companheira em todos os momentos e construir ao seu lado uma família cheia de amor e felicidade. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Henrique beijou Manuela sob os aplausos emocionados dos convidados. Sofia correu para abraçar as pernas deles, e Henrique a pegou no colo junto com Miguel, que estava nos braços de Verônica. Ali, os quatro juntos formavam finalmente a família que ambos haviam sonhado. Os meses seguintes trouxeram uma estabilidade e felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. O processo de adoção foi iniciado logo após o casamento. Durante as entrevistas com os assistentes sociais, ficou claro para todos que aquela era uma família verdadeira, construída no amor e no compromisso mútuo. Sofia, agora com 6 anos, foi entrevistada pela psicóloga responsável pelo caso. Sofia, você sabe por que estamos conversando hoje? Perguntou a profissional gentilmente. Sim, porque o papai Henrique quer ser meu papai de verdade no papel também, respondeu a menina com naturalidade. E como você se sente com isso? Os olhos de Sofia brilharam. Eu fico muito feliz. O papai Henrique cuida da gente, brinca comigo, me leva na escola, me ajuda com a lição. Ele é o melhor papai do mundo. O processo levou 6 meses, mas finalmente o dia da audiência final chegou. O juiz revisou todos os documentos e entrevistas antes de fazer suas perguntas finais. Senhor Henrique, o senhor entende que a adoção é irrevogável? Que mesmo se seu casamento com a senhora Manuela não der certo, sua responsabilidade para com essas crianças permanece? Entendo perfeitamente, meritíssimo, respondeu Henrique com firmeza. E quero deixar claro que meu amor por essas crianças não depende do meu relacionamento com a mãe delas. Sofia e Miguel são meus filhos em todos os sentidos que importam. E será uma honra tornar isso oficial. O juiz assentiu, satisfeito com a resposta. Então, com base em todos os relatórios e entrevistas, defiro o pedido de adoção. A partir de hoje, Sofia e Miguel são legalmente filhos de Henrique Vasconcelos, com todos os direitos e deveres que isso implica. Manuela desabou em lágrimas de alegria, abraçando Henrique enquanto Sofia pulava de felicidade. E Miguel, ainda pequeno demais para entender completamente, sorria ao ver todos felizes. 1 ano depois da adoção, numa manhã de sábado ensolarada, Manuela acordou sentindo-se estranha. Correu para o banheiro e vomitou, algo que vinha acontecendo há alguns dias. Henrique apareceu na porta preocupado. Você está bem? Quer que eu chame um médico? Manuela olhou para ele, os olhos arregalados, com uma suspeita que não ousava verbalizar. Henrique, acho que preciso fazer um teste. Que tipo de teste? Ela tocou a própria barriga, um sorriso nervoso nos lábios. Um teste de gravidez. O rosto de Henrique passou por várias expressões em poucos segundos. Surpresa, incredulidade e, finalmente, alegria pura. Você acha que está grávida? Acho que sim.
Todos os sintomas estão aqui. Henrique a abraçou com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos comprar um teste agora mesmo. Meu Deus, Manuela, um bebê! Quando os testes confirmaram a gravidez, a família inteira explodiu em alegria. Sofia ficou obcecada com a ideia de ter um irmãozinho e passava horas conversando com a barriga da mãe. Miguel, agora com 3 anos, não entendia completamente, mas percebia a alegria geral e participava do entusiasmo. Quando descobriram que seria um menino, decidiram chamá-lo de Gabriel. O parto foi tranquilo e quando Gabriel nasceu, chorando forte e saudável, Henrique cortou o cordão umbilical com as mãos tremendo de emoção. Ele segurou o filho nos braços pela primeira vez e sentiu uma conexão profunda, mas não mais forte do que sentia por Sofia e Miguel. Todos eram seus filhos, todos eram sua família. Durante a gravidez e após o nascimento de Gabriel, o negócio de confeitaria de Manuela cresceu exponencialmente. Alfredo, o investidor que havia salvado a empresa de Henrique, tinha um filho dono de uma cafeteria que propôs uma parceria. Você entra com a receita, a marca e a supervisão da produção, explicou ele durante uma reunião. Eu entro com o capital para montar a loja e cuidar da parte administrativa. Dividimos os lucros meio a meio. Depois de pensar por alguns dias e consultar um advogado, Manuela aceitou a proposta. A confeitaria seria chamada de Doces da Manu e foi inaugurada 3 meses após o nascimento de Gabriel. O evento foi um sucesso, com fila na porta e elogios de todos os clientes. Os anos se passaram em felicidade. Henrique e Manuela decidiram criar uma fundação para ajudar mães solo em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia temporária, capacitação profissional e apoio jurídico. Quero fazer por outras o que pude fazer por você, explicou Henrique quando apresentou a ideia. Usar os recursos da empresa para mudar destinos, não apenas construir prédios. A Fundação Novos Caminhos se tornou o legado da família, ajudando centenas de mulheres a reescreverem suas histórias. Manuela se envolveu profundamente no projeto, dando aulas de confeitaria para as mulheres assistidas e compartilhando sua própria história como inspiração. Sofia cresceu e se tornou uma jovem linda e inteligente, sempre tendo em Henrique seu porto seguro. Miguel desenvolveu uma personalidade alegre e gentil, apaixonado por esportes e sempre rodeado de amigos. Gabriel cresceu cercado de amor, uma criança curiosa e carinhosa, que adorava ajudar a mãe na confeitaria e aprender sobre construção com o pai. 10 anos depois daquele primeiro encontro, numa tarde fria de inverno muito parecida com a original, a família decidiu voltar à mesma confeitaria. O lugar ainda existia, com a mesma vitrine dourada, cheia de bolos tentadores. Mas agora havia uma placa na parede homenageando o local onde começou a história da família Vasconcelos. Eles entraram, agora não como estranhos necessitados, mas como uma família unida e próspera. Sofia, agora uma jovem linda de 16 anos. Miguel, um menino esperto de 13, e Gabriel, um garotinho risonho de 9 anos, correram para escolher seus doces. Henrique e Manuela ficaram um pouco atrás, observando a cena. Manuela encostou a cabeça no ombro do marido, observando o reflexo deles no vidro da vitrine. A imagem se sobrepôs à lembrança dolorosa daquela mulher desesperada e do homem solitário de uma década atrás. Quem diria? Sussurrou ela. Parece que foi em outra vida. Henrique passou o braço ao redor da cintura dela, puxando-a para mais perto. Foi em outra vida, aquela vida de solidão. Acabou no momento em que nossos olhares se cruzaram neste mesmo lugar. Eles se sentaram na mesma mesa do canto, pediram chocolate quente e bolo, rindo das piadas de Gabriel e das histórias de escola de Sofia e Miguel.
Em um momento de silêncio confortável, Henrique segurou a mão de Manuela sobre a mesa e olhou profundamente em seus olhos, transmitindo todo o amor e gratidão de uma década compartilhada. "Feliz aniversário do nosso recomeço", disse ele. Manuela sorriu, aquele sorriso que iluminava os dias dele desde a primeira manhã na mansão. "Feliz recomeço, meu amor." Saíram da confeitaria abraçados, enfrentando o frio da tarde com o calor que carregavam dentro de si. Enquanto caminhavam para o carro, Manuela olhou para trás uma última vez, vendo a vitrine iluminada onde tudo começara. Não via mais a fome ou o desespero, apenas o ponto de partida de um milagre. Ela apertou a mão de Henrique e olhou para seus 3 filhos caminhando à frente, rindo e brincando. Sabia que não importasse o frio que fizesse lá fora, eles nunca mais sentiriam frio por dentro. Henrique abriu a porta do carro para ela, como sempre fazia, e antes de entrar, ela parou e olhou para o céu. Pensou em tudo que haviam passado, em cada obstáculo superado, em cada momento de dúvida que se transformou em certeza, em cada lágrima que deu lugar a sorrisos. Entrou no carro, onde sua família a esperava, onde seu coração morava. Henrique ligou o motor e olhou para ela com aquele sorriso cúmplice que conhecia tão bem. "Para casa?" perguntou ele. Manuela assentiu, sentindo uma paz infinita. Olhou pelo retrovisor e viu seus 3 filhos no banco de trás. Sofia com fones de ouvido ouvindo música, Miguel mostrando algo no celular para Gabriel, que ria da bobagem do irmão. Aquela era sua família, construída não apenas por sangue, mas por escolha, por amor, por compromisso diário de estar presente. Enquanto o carro se afastava pela avenida iluminada, deixando para trás o passado de dor, ela segurou a mão do marido e disse com a voz firme, cheia de certeza, como quem finalmente entende o valor da própria história: "Henrique, se um dia alguém me perguntar o que é um milagre, eu vou responder sem hesitar. É quando 2 almas perdidas se encontram no momento exato em que mais precisam uma da outra e descobrem que o amor verdadeiro não é sobre salvar alguém, mas sobre crescer juntos. Enfrentar tempestades de mãos dadas, construir algo maior do que vocês mesmos e transformar dor em esperança, solidão em família e desespero em um futuro tão bonito que às vezes ainda parece um sonho do qual não queremos mais acordar." Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.